Vivemos num mundo que nunca dorme, que grita o tempo todo e que exige a nossa atenção como se fosse uma criança mimada numa loja de brinquedos. E eu já vou te entregar a parte mais importante de tudo isso logo de cara. Minimalismo não é sobre ter menos coisas. É sobre recuperar o controle da sua mente e da sua vida num mundo feito para te deixar ansioso, distraído e sempre devendo alguma coisa. Se você aprender isso, você para de sobreviver no automático e começa a viver com intenção. E já que você está aqui comigo, faz uma coisa rápida, se inscreve no Vida Leve e deixa o like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos que te devolvem paz no meio desse caos. Agora vamos fundo. A verdade é que a nova luta pela sobrevivência não é mais do corpo, é da mente. Nossos ancestrais corriam atrás de comida, abrigo, calor. Hoje a gente corre atrás de outra coisa: aprovação, produtividade, informação sem fim, compras que prometem felicidade em 24 horas. E a gente chama isso de vida. Só que na prática, muita gente está apenas se anestesiando. Você já sentiu isso? A mente cansada, como se estivesse com 50 abas abertas por dentro. A sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo, sempre tentando alcançar alguma coisa que muda de lugar toda vez que você chega perto. Você olha para a sua agenda, está cheia. Você olha para a sua casa, está cheia. Você olha para o seu celular, está cheio. Mas por dentro, parece vazio. E aí vem aquela pergunta que dá vergonha até de falar em voz alta: tem algo errado comigo? Não, tem algo errado com o mundo. Existe uma crise silenciosa acontecendo, e ela não aparece como uma sirene. Ela aparece como cansaço constante, irritação, ansiedade, insônia, comparação e uma incapacidade de sentir presença de verdade. Aos poucos, a gente vai perdendo a nossa humanidade, a parte que sente profundamente, que se conecta de verdade, que encontra sentido nas coisas simples. É como se estivéssemos trocando abraço por emoji, conversa profunda por áudio apressado, silêncio por rolagem infinita. E é aqui que o minimalismo entra como uma habilidade de sobrevivência. Porque minimalismo é perguntar com coragem: isso está me aproximando da vida que eu quero viver ou está apenas me distraindo? Quando você começa a fazer essa pergunta, você para de ser empurrado pelo mundo e volta a ser o autor da sua própria rotina. Só que para isso, a gente precisa entender como chegamos aqui. Durante muito tempo, a cultura do mais é melhor virou um tipo de religião invisível. Mais coisas, mais metas, mais seguidores, mais desempenho, mais velocidade. E a tecnologia amplificou isso. Hoje você tem tudo a um clique. Um clique para comprar, um clique para comparar, um clique para se distrair, um clique para fugir. O problema é que o nosso cérebro não evoluiu nessa mesma velocidade. Ele ainda funciona como se a gente estivesse na savana, onde cada estímulo podia ser uma ameaça ou uma oportunidade de sobrevivência. Então ele reage a cada notificação como se fosse urgente. Reage a cada novidade como se fosse necessária. Reage a cada comparação como se fosse um perigo real para o seu lugar no grupo. Resultado: uma mente em estado de alerta constante. Isso cansa. Isso adoece. E eu falo isso como alguém que também já caiu nessa armadilha. Eu já fui a pessoa que achava que precisava do carro X, da roupa Y, do celular Z. Eu acreditava que quando eu tivesse as coisas certas, eu finalmente ia me sentir completo. E sabe o que acontece quando você conquista isso? Você descobre um negócio desconfortável. O vazio não se preenche com objetos. Você compra, sente um alívio rápido, e depois precisa de outra coisa. E outra. E outra. É um ciclo que não termina, porque ele não foi feito para terminar. Ele foi feito para te manter correndo. Minimalismo é cortar esse fio. Não é viver com uma mala e um par de chinelos. Não é virar radical, virar estranho, virar eremita. Minimalismo é uma estratégia consciente para tirar o excesso e recuperar o essencial. É liberdade. Liberdade de não precisar provar nada o tempo todo. Liberdade de dizer não. Liberdade de não agradar todo mundo. Liberdade de viver com intenção. E por onde começa na prática? Começa com 3 movimentos simples, mas poderosos. Primeiro, questionar o que você consome. Informação, conteúdo, compras, relações, compromissos. Isso está te construindo ou te drenando? Segundo, diminuir o ritmo. Escolher menos e melhor em vez de tentar abraçar o mundo e acabar abraçando só a exaustão. Terceiro, criar espaço vazio na agenda. Porque espaço vazio não é falta. Espaço vazio é fertilidade para a alma. É ali que você pensa, respira, se escuta e se reencontra. E agora vem um ponto central que quase ninguém fala. No mundo atual, foco é superpoder. E a sua atenção é o produto mais disputado do planeta.
Empresas, algoritmos, anúncios, até pessoas que te amam. Todo mundo quer um pedaço da sua presença. Se você não aprende a proteger o seu foco, você acaba vivendo a vida que os outros projetaram para você. Por isso, a vida leve é uma vida com limites. Limite não é frieza. Limite é cuidado. Limite é você dizendo: a minha mente não é um lixão de estímulos. E aqui entram algumas práticas que mudam o jogo. Desativar notificações que não são essenciais, estabelecer horários para consumir informação, e ter momentos de silêncio todo dia, mesmo que sejam poucos minutos. Silêncio hoje é luxo, e ao mesmo tempo é remédio. Quando você tira o excesso, uma coisa começa a aparecer com mais clareza: propósito. Propósito é o GPS de uma vida leve. Sem propósito, qualquer caminho te confunde. Com propósito, até os dias difíceis ganham sentido. E propósito não precisa ser uma missão grandiosa. Não é sobre salvar o mundo no palco. É sobre algo verdadeiro que te move. Pode ser cuidar, ensinar, criar, servir, construir uma família mais saudável, desenvolver uma habilidade, curar uma ferida antiga. Propósito é aquilo que faz seu coração bater de um jeito diferente. E tem mais uma coisa que o minimalismo traz de volta: conexão real. Porque nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão sozinhos. Curtidas não são abraço. Mensagens rápidas não substituem presença. A gente precisa de olho no olho, de conversa sem pressa, de tempo com quem importa. Quando você reduz o excesso, você abre espaço para estar inteiro com as pessoas, e não metade presente e metade pensando em mil coisas. No fim, a mensagem é simples: nós não fomos feitos para viver nesse ritmo insano. Mas a boa notícia é que você pode escolher diferente. Minimalismo não é moda. É sobrevivência consciente. É você decidindo que não vai mais gastar a sua vida com o que não te devolve vida. E eu quero te deixar com uma pergunta que começa a transformar tudo. O que você pode eliminar hoje para se aproximar de quem você quer ser? Pode ser um objeto, um hábito, uma distração, um compromisso, uma comparação, uma culpa. Uma coisa só. Porque às vezes, uma coisa a menos é o começo de uma vida inteira a mais. Se esse tema falou com você, escreve aqui nos comentários. Qual é o excesso que mais está roubando sua paz hoje? Coisas, redes sociais, compromissos ou comparação? Eu quero ler e responder, porque esse canal é um caminho que a gente faz junto. A parte 2 começa com uma ideia que muda tudo quando você realmente entende. O minimalismo não começa na sua casa. Ele começa no seu sim. Porque quase sempre o que está te esmagando não é só a bagunça do armário, é a bagunça de compromissos, expectativas e obrigações que você aceitou sem perceber. A gente aprende desde cedo a dizer sim para ser aceito. Sim para agradar. Sim para não decepcionar. Sim para parecer produtivo. Sim para não ser visto como difícil. E quando você vê, sua vida virou uma agenda de outras pessoas. Um monte de coisas que você faz, mas que não te fazem. E o pior é que isso vem disfarçado de coisa boa. Um convite aqui, uma oportunidade ali, um favor que você não queria fazer, uma reunião que poderia ser uma mensagem, um evento que você vai só para não se sentir culpado. Parece pequeno, mas vai somando, 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 até virar um cansaço que você nem sabe explicar. É por isso que antes de pensar em organizar gavetas, você precisa fazer uma limpeza mais importante: limpeza de prioridade. E ela começa com uma pergunta que eu quero que você grave na mente. Se eu disser sim para isso, eu estou dizendo não para quê? Porque todo sim tem um preço. Às vezes, o preço é seu sono. Às vezes, é seu tempo com sua família. Às vezes, é sua saúde mental. Às vezes, é o tempo que você tinha para cuidar de você. E quando você não enxerga esse preço, você paga sem nem perceber. Minimalismo na prática é escolher com intenção. É trocar a vida no modo reação pela vida no modo decisão. Agora eu quero te mostrar como isso aparece em 3 áreas do dia a dia, de um jeito bem real, sem romantizar. A primeira é o excesso de informação. A gente vive num mar de conteúdo. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma verdade. Todo mundo tem uma lista de coisas que você deveria fazer para ser melhor. E isso cria uma sensação constante de insuficiência. Você está sempre aprendendo, sempre consumindo, sempre se atualizando, mas raramente está digerindo. Você não precisa de mais informação. Você precisa de mais clareza. E clareza vem quando você cria limites. Por exemplo, estabelecer horários para consumir conteúdo. Definir um momento do dia para ver notícias e pronto. E principalmente, parar de começar o dia pegando o celular, porque isso é como abrir a porta da sua mente e deixar o mundo inteiro entrar de sapato sujo. Se você quer uma mudança simples e forte, experimenta isso. Nos primeiros 30 minutos do seu dia, nada de redes sociais.
Esse pequeno espaço já muda seu nível de ansiedade, seu foco e até seu humor. A segunda área é o excesso de consumo. E aqui não é só comprar coisas. É comprar para aliviar, comprar para compensar, comprar para sentir alguma coisa num dia vazio. E não é julgamento, é realidade. Muita gente está se recompensando para sobreviver. Só que toda recompensa artificial cobra um boleto emocional depois. Você compra, sente aquele pico de alívio, e depois vem a queda. E muitas vezes vem junto um peso, dinheiro indo embora, casa enchendo, mente enchendo, e a sensação de que você ainda não está satisfeito. Minimalismo não é nunca mais comprar nada. É comprar com consciência. É perguntar, isso é necessidade, é desejo saudável, ou é anestesia? Uma prática que ajuda demais é criar um pequeno intervalo entre o impulso e a compra. Pode ser 24 horas. Pode ser 7 dias. Você coloca no carrinho e espera. Metade das coisas que pareciam urgentes somem sozinhas quando você dá tempo pro seu cérebro respirar. A terceira área é o excesso de bagunça física, que parece simples, mas é poderosa. Porque um ambiente lotado de coisas não é só um ambiente cheio. Ele é um ambiente que fica te pedindo atenção. E atenção é energia vital. Quando você entra num lugar visualmente poluído, o cérebro trabalha mais. Ele precisa filtrar, interpretar e ignorar. Isso aumenta a sensação de ansiedade sem você notar. É por isso que arrumar um espaço pequeno pode dar uma paz enorme. Não é mágica. É neurociência básica funcionando no cotidiano. E aqui vai um jeito prático, sem radicalismo. Escolhe um único lugar hoje. Uma gaveta. Uma prateleira. Uma parte da mesa. E faz um antes e depois ali. Não para virar a pessoa perfeita, mas para sentir a diferença. Porque o minimalismo verdadeiro não é sobre estética. É sobre sensação. É sobre caminhar pela sua casa e sentir que ela te acolhe em vez de te cobrar. Agora tem uma coisa que eu considero o coração da vida leve. Você não precisa viver no máximo o tempo todo. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Você não precisa acompanhar tudo. Você não precisa responder tudo. Você não precisa absorver o mundo inteiro. Você precisa de espaço para ser gente. E é por isso que uma vida minimalista é uma vida com escolhas corajosas. Coragem de dizer não sem culpa. Coragem de não competir. Coragem de não provar. Coragem de desacelerar no mundo que tenta te apressar. E se você está pensando, tá, mas eu não sei por onde começar, eu vou te dar um começo simples, do tipo que dá para fazer hoje. Escolha uma coisa para diminuir. Só uma. Pode ser diminuir 20% do tempo em rede social. Pode ser diminuir um compromisso na semana. Pode ser diminuir compras por impulso. Pode ser diminuir notificações. Uma coisa só, porque a vida leve não nasce de um grande discurso. Ela nasce de pequenas decisões repetidas. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu quero muito ler. Qual é o seu maior sim cansativo hoje? Aquele sim que você dá e depois sente que se abandonou um pouco. Comenta aqui do seu jeito, porque isso ajuda você a enxergar e ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Então vamos seguir, porque agora entramos na parte em que o minimalismo deixa de ser ideia bonita e vira estrutura de vida. E a ideia central da parte 3 é essa: vida leve não acontece por motivação, acontece por sistema. Se você depender só de força de vontade, o mundo moderno vence. Sempre. A maioria das pessoas acha que está cansada porque falta disciplina. Não falta. O que falta é um ambiente que ajude e não sabote. Você não perde o foco porque é fraco. Você perde o foco porque vive dentro de um campo minado de distrações. E ninguém mantém clareza mental morando dentro do barulho. Por isso, minimalismo prático é desenhar um jeito de viver que te proteja até nos dias ruins. Um jeito de viver que funcione quando você está cansado, sem paciência, sem inspiração. É aí que entra o que eu chamo de protocolo da vida leve. Não é rígido. É simples. E principalmente é humano. O primeiro ponto desse protocolo é aceitar uma verdade desconfortável. Você não vai dar conta de tudo, e está tudo bem. A ideia de que existe uma versão sua capaz de abraçar tudo, responder tudo, acompanhar tudo e ainda estar em paz, é uma mentira moderna. E enquanto você correr atrás dessa versão impossível, vai continuar se sentindo insuficiente. Vida leve começa quando você decide parar de tentar vencer o mundo e começa a organizar o seu mundo. E isso começa pela manhã. A forma como você começa o dia define o tom mental que vai te acompanhar por horas. Se você acorda e a primeira coisa que faz é abrir redes sociais, mensagens, notícias, você entrega o volante da sua mente para o caos. Você começa o dia reagindo, não escolhendo. Um ajuste simples muda tudo. Criar um começo de dia protegido.
Não precisa ser perfeito. Pode ser 10 minutos. Pode ser 15. Um tempo curto em que você não consome nada de fora. Nem opinião, nem notícia, nem demanda. Um tempo só seu. Silêncio, respiração, uma leitura curta, um café sem tela. Parece pequeno, mas isso reorganiza o cérebro antes do mundo entrar. O segundo ponto do protocolo é aprender a diminuir decisões desnecessárias. Nosso cansaço mental não vem só de grandes problemas. Ele vem da soma de pequenas decisões o tempo todo. O que vestir, o que comer, o que responder, o que escolher, o que comprar. Cada escolha consome energia. Minimalismo aqui significa criar padrões simples. Menos opções, mais clareza. Menos, o que eu faço agora, mais eu já sei como funciona. Rotinas não são prisão. Rotinas são trilhos. Elas liberam energia mental para o que realmente importa. O terceiro ponto é talvez o mais difícil: limitar o acesso ao seu tempo. Tempo é vida em estado bruto. E muita gente está doando tempo como se fosse moeda sem valor. Qualquer pedido entra. Qualquer demanda passa. Qualquer urgência alheia vira prioridade sua. Vida leve exige fronteira. E fronteira não é egoísmo. É responsabilidade. Se você não protege seu tempo, alguém vai usar. Sempre. Isso significa aprender a dizer não sem justificar demais. Aprender a responder sem pressa. Aprender que você não precisa estar disponível o tempo inteiro para ser uma boa pessoa. Um bom exercício é olhar para a sua semana e perguntar: isso aqui me drena ou me nutre? Nem tudo precisa ser prazeroso, mas tudo deveria fazer sentido. Quando não faz, vira peso. O quarto ponto do protocolo é reduzir o excesso invisível. Aquilo que não ocupa espaço físico, mas ocupa espaço mental. Conversas que não levam a lugar nenhum. Comparações constantes. Expectativas irreais. Autocrítica exagerada. Isso tudo pesa. E pesa muito. Minimalismo emocional é escolher com quem você compartilha sua energia. É perceber que nem toda opinião merece entrada. Nem toda crítica merece moradia. Nem toda comparação merece atenção. Você não é obrigado a carregar tudo que o mundo tenta colocar nas suas costas. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Vida leve não é vida sem problema. É vida com estrutura suficiente para lidar com eles sem se perder. É acordar sabendo quem você é, o que importa para você e onde você não vai mais gastar sua energia. E isso não se constrói de uma vez. Se constrói no cotidiano, em decisões pequenas repetidas, em limites que no começo dão medo, mas depois dão paz, em escolhas que parecem simples, mas mudam o rumo inteiro da vida. Se você quiser colocar isso em prática ainda hoje, faz assim: escolhe um horário do seu dia para ser sagrado. Um horário curto, sem demandas. Sem telas. Sem culpa. Um espaço só seu. Esse espaço vira um lembrete diário de que você não nasceu para viver em modo automático. E agora eu quero te ouvir de verdade. Qual parte da sua rotina mais te cansa hoje? Manhã, trabalho, redes sociais, falta de tempo, excesso de compromissos? Escreve nos comentários, porque quando a gente nomeia o que cansa, a gente começa a recuperar o controle. E presta atenção nisso. Muita gente que acompanha o Vida Leve assiste se identifica, mas não está inscrita. Dá uma conferida agora se você já se inscreveu e ativou as notificações. Porque isso garante que você receba os próximos vídeos e continue caminhando com a gente nessa mudança de ritmo. Então vamos para a parte 4, porque agora a conversa fica mais profunda. Aqui a gente toca no ponto que faz muita gente desistir do minimalismo sem perceber: a culpa. Culpa por desacelerar. Culpa por dizer não. Culpa por não acompanhar. Culpa por escolher um caminho diferente. E eu já vou te dizer algo importante logo de cara: se você decidir viver de forma mais leve, o desconforto vem antes da paz. Não porque a escolha é errada, mas porque você está rompendo com um padrão que o mundo inteiro reforça todos os dias. Vivemos numa cultura que confunde valor com ocupação. Se você está sempre ocupado, você é importante. Se você está sempre cansado, você está vencendo. Se você desacelera, parece que está ficando para trás. E é aí que nasce a culpa silenciosa. Aquela sensação de que você deveria estar fazendo mais, sendo mais, produzindo mais, mesmo quando o corpo e a mente já pediram socorro. Quando você começa a simplificar, algo curioso acontece. Você percebe o quanto da sua vida era movido pelo medo. Medo de decepcionar. Medo de não ser escolhido. Medo de não ser lembrado. Medo de não pertencer. E esse medo faz a gente aceitar rotinas que não combinam com quem somos. Minimalismo, nesse ponto, vira um exercício emocional. É aprender a sustentar o desconforto de não corresponder às expectativas externas. E isso não é fácil.
No começo, dizer não vem acompanhado de um aperto no peito. Desacelerar vem acompanhado de pensamentos como eu devia estar fazendo algo mais produtivo. Descansar parece errado. Silenciar parece preguiça. E tudo isso é condicionamento. A culpa não nasce com você. Ela é ensinada. Você aprende, aos poucos, que precisa se justificar por descansar, que precisa explicar por que não quer ir, que precisa provar que está ocupado para merecer respeito. E quando você escolhe viver com menos, essas vozes aparecem. Às vezes vêm de fora. Muitas vezes vem de dentro. Aqui entra uma virada importante da vida leve. Culpa não é bússola. Culpa não indica o que é certo. Culpa indica apenas que você está quebrando um hábito antigo. Se você usar a culpa como guia, vai sempre voltar para o excesso. Vai sempre voltar para a vida que te esgota. Outro desafio grande nessa jornada é a comparação. Mesmo quando você reduz redes sociais, ela ainda aparece. Você vê pessoas avançando, conquistando, exibindo, acumulando experiências, bens, viagens, títulos. E surge aquela pergunta traiçoeira: será que eu estou ficando para trás? Mas deixa eu te contar uma verdade libertadora: não existe linha única de progresso. O mundo vende uma régua padrão de sucesso, mas ela não mede felicidade, paz, presença nem sentido. Ela mede performance visível. E performance visível é só uma parte da história. Muitas vezes é só fachada. Você não sabe o custo emocional da vida que o outro mostra. Você não vê o cansaço, a ansiedade, o vazio, as noites mal dormidas. Comparar bastidores com palco sempre gera distorção. E quando você escolhe uma vida mais intencional, você está escolhendo um tipo de riqueza que não aparece em foto, mas aparece no corpo, na mente e nas relações. Vida leve exige coragem para aceitar isso. Nem todo mundo vai entender suas escolhas. Algumas pessoas vão achar que você está se acomodando. Outras vão dizer que você está desperdiçando potencial. Outras vão tentar te puxar de volta para o ritmo antigo, porque a sua mudança confronta o estilo de vida delas. E aqui vai algo essencial: você não precisa convencer ninguém. Você precisa se sustentar. A validação que realmente importa é aquela que acontece quando você deita a cabeça no travesseiro e sente que viveu alinhado com seus valores, não com as expectativas alheias. Minimalismo também ensina a lidar com o medo de perder oportunidades. O famoso "e se? E se eu disser não agora e me arrepender depois? E se eu desacelerar e ficar para trás? E se eu simplificar demais?" Mas quase ninguém faz a pergunta inversa: e se eu continuar assim? E se eu continuar correndo sem saber para onde? E se eu continuar acumulando sem desfrutar? E se eu continuar adiando a vida em nome de uma versão futura que nunca chega? Vida leve não é sobre fechar portas importantes. É sobre fechar portas que levam a lugares onde você não quer morar. É sobre escolher profundidade em vez de dispersão, qualidade em vez de quantidade, presença em vez de aparência. Um exercício poderoso nessa fase é redefinir sucesso. Não o sucesso que o mundo aplaude, mas o sucesso que você sente. Sucesso pode ser dormir bem, pode ser ter tempo para quem você ama, pode ser acordar sem aquela ansiedade pesada no peito, pode ser ter uma rotina que não te adoece. Isso é fracasso ou é lucidez? Quando você muda o critério de sucesso, a culpa começa a perder força, a comparação começa a perder poder, e o medo começa a dar lugar a uma sensação nova: autonomia. Você percebe que não precisa viver no ritmo imposto. Você pode criar o seu. E isso não significa abandonar sonhos. Significa escolher sonhos que não te custem a saúde, a paz e a identidade. Se você está nessa fase de sentir culpa, medo ou insegurança por querer viver com mais leveza, saiba de uma coisa: isso é sinal de que algo está se reorganizando dentro de você. Não é retrocesso. É ajuste. E ajustes no começo sempre parecem estranhos. Eu quero te fazer uma pergunta sincera agora. O que mais te gera culpa quando você tenta desacelerar ou dizer não? É o trabalho, a família, as expectativas dos outros ou a cobrança interna? Escreve aqui nos comentários. Colocar isso em palavras ajuda mais do que você imagina, e outras pessoas vão se reconhecer no que você escrever. Se esse vídeo está te ajudando a repensar sua forma de viver, compartilha com alguém que anda cansado demais e nem sabe por quê. Às vezes, tudo que alguém precisa é ouvir que existe outro jeito de viver. Então vamos fechar essa jornada com a parte 5, porque aqui está o ponto que transforma tudo em algo sustentável. Não é sobre empolgação momentânea. É sobre manter uma vida leve quando o mundo tenta te puxar de volta para o excesso todos os dias. A verdade é simples e pouco confortável. O mundo moderno não vai desacelerar por você. As notificações não vão diminuir. As comparações não vão sumir. As cobranças não vão parar.
Se você não construir uma estrutura interna clara, você volta para o automático sem nem perceber. Por isso, viver de forma minimalista não é uma decisão única, é uma prática contínua. E aqui entra um princípio que sustenta tudo: vida leve não é sobre fazer menos coisas, é sobre fazer menos coisas que não importam. Quando você entende isso, o medo de virar alguém parado desaparece. Você não está abandonando a vida, você está parando de desperdiçá-la. Para sustentar essa escolha no longo prazo, você precisa de 3 âncoras internas. A primeira é clareza. Clareza sobre o que é essencial para você nesta fase da vida, não daqui a 10 anos. Agora, o que realmente importa hoje? O que merece sua energia hoje? Vida leve muda de forma conforme a vida muda e tudo bem. O problema não é mudar. O problema é viver sem critério. A segunda âncora é revisão constante. Excesso não entra na sua vida de uma vez. Ele entra aos poucos. Um compromisso aqui, uma distração ali, uma compra inofensiva, um hábito que parece pequeno. Quando você percebe, o peso voltou. Por isso, revisar a própria vida precisa virar um hábito. Perguntar de tempos em tempos: isso ainda faz sentido? É um ato de autocuidado. A terceira âncora é gentileza consigo mesmo. Você vai errar, vai exagerar de novo, vai se perder em alguns períodos, vai aceitar coisas que depois percebe que não queria. E tudo bem. Vida leve não é perfeição. É retorno. É perceber mais rápido quando algo saiu do lugar e ajustar, sem se punir. Um dos maiores erros é transformar o minimalismo em mais uma cobrança, mais um padrão impossível, mais uma identidade rígida. Isso mata a leveza. Minimalismo não é rigidez, é consciência. É saber por que você faz o que faz. É viver com intenção, não com culpa. E aqui vai algo importante: uma vida leve não é vazia, ela é profunda. Ela tem menos ruído, mas mais presença. Menos distração, mas mais significado. Menos aparência, mas mais verdade. Quando você começa a viver assim, algo muda no seu corpo. O cansaço diminui. A ansiedade perde força. A sensação de estar sempre atrasado começa a se dissolver. Você começa a perceber que muita coisa que parecia urgente não era. Que muita coisa que parecia essencial era só hábito. E que muita coisa que parecia felicidade era só distração. A vida leve te devolve algo que o mundo moderno roubou sem pedir permissão: presença. Presença no que você faz. Presença com quem você ama. Presença consigo mesmo. E presença muda tudo. Porque quando você está presente, até as coisas simples ganham valor. Um café sem pressa. Um silêncio confortável. Uma conversa real. Um dia comum que não te esmaga. E talvez essa seja a maior virada de todas: perceber que você não precisa de uma vida extraordinária para ser feliz. Você precisa de uma vida alinhada. Alinhada com seus valores, seus limites e seu ritmo. Quando isso acontece, o barulho externo perde poder. Se você chegou até aqui, eu quero te deixar com um compromisso simples, possível e transformador. Elimine uma coisa por semana que não te devolve vida. Pode ser física, mental ou emocional. Uma por semana. Em um ano, são mais de 50 pesos a menos. E isso muda qualquer história. Minimalismo não salva sua vida porque tira coisas dela. Ele salva porque devolve espaço. E espaço é onde a vida acontece. Agora eu quero saber de você. O que você sentiu ao ouvir tudo isso? Alívio, medo, identificação, resistência? Escreve nos comentários sem filtro. Esse espaço é para isso. E se você conhece alguém que anda cansado, perdido ou sufocado pelo excesso, compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente a mensagem que essa pessoa precisava ouvir hoje. E se você quer continuar caminhando com a gente, vivendo com mais intenção, clareza e leveza, confere se você está inscrito no canal e com as notificações ativadas. Assim você não perde os próximos vídeos do Vida Leve, feitos para te lembrar, toda semana, que existe outro jeito de viver.